Olá, querida aluna, olá, querido aluno que está se preparando para as provas do IFMG, as provas para a entrada nos cursos técnicos do IFMG. É um prazer encontrar vocês e torço para que vocês tenham uma boa preparação e que essa aula ajude vocês. O tema da aula de hoje era Vargas e vale destacar que é sempre importante que vocês leiam também o material que a gente produziu. As aulas no vídeo são resumos. É difícil explicar 15 anos em 15 minutos, mas é isso que eu vou tentar fazer agora. Mas lembrando que é importante também a leitura do material, tá bom? Vamos lá. Era Vargas, a gente vai falar sobre o período em que o Brasil foi governado por um político gaúcho chamado Getúlio Vargas, um período de profundas transformações, um período em que o Brasil se tornou mais moderno, mais industrializado, mais urbano, mas também um período bastante autoritário, como a gente vai ver, né? Alguns historiadores dizem que uma expressão que é modernização autoritária. Alguns historiadores definem o período da Era Vargas como um período de modernização autoritária, e é essa modernização autoritária que a gente vai ver nos próximos slides aqui, né, nos próximos minutos, tá bom? Vocês já viram com o Lucas que o Brasil viveu, né, o país passou por uma revolução, a Revolução de 1930. Nesse processo, o Getúlio Vargas chegou ao poder com o apoio dos militares e derrubou a oligarquia paulista que até então governava. O Vargas se coloca como líder dessa revolução e nos primeiros anos cancela a antiga Constituição, a nossa segunda Constituição de 1891, e Vargas passa a governar por decretos, passa a indicar governadores, passa a indicar interventores, perdão, que eram políticos indicados pelo Vargas para governar os estados. Tá? Também passou a governar por decretos e foi, de fato, um período bastante autoritário, os primeiros meses e anos após a tomada, né, a chegada ao poder do Getúlio com o apoio dos militares. No entanto, foram anos também de inovação no campo dos direitos trabalhistas. Os trabalhadores vinham fazendo greves, vinham fazendo pressão, abaixo-assinados, diferentes formas de pressão para garantir mais direitos, e o Vargas, apesar de não ser um trabalhador, né, o Vargas é um latifundiário de origem, ele concede aos trabalhadores, ele estava atento a esses pedidos e concede aos trabalhadores alguns dos seus desejos, né, como trabalhadores. Então, fica estabelecida a jornada máxima de 8 horas diárias de trabalho, também é criada o direito às férias e aposentadoria. Posteriormente, no período do Estado Novo, Vargas também estabelece o salário mínimo, e a gente vai falar um pouco mais sobre o Estado Novo adiante. Tá? Então, começa a se desenhar uma relação forte entre Vargas e os trabalhadores, principalmente das cidades. Esses direitos foram concedidos principalmente aos trabalhadores das cidades. O Vargas era um latifundiário, tinha o apoio dos latifundiários, e o direito aos trabalhadores do campo acabou, né, alguns desses direitos só foram conquistados posteriormente, foram esquecidos, né, durante o governo Vargas, mas houve um grande avanço em relação aos direitos para os trabalhadores urbanos. Vale destacar também que, aos poucos, Vargas começou a estimular a indústria nacional. Vargas criou uma política de substituição de importações e de proteção à indústria nacional que buscava diversificar nossa economia. O Brasil era um país que dependia muito das exportações de café. A crise de 29 veio e pegou em cheio a economia brasileira, e para diminuir a dependência que a gente tinha desse produto primário, o Vargas buscou estimular a indústria nacional. Algumas medidas que ele tomou foram no começo do governo, outras a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, algumas medidas importantes. O autoritarismo do Vargas, o fato dele ter cancelado os partidos e as eleições, provocou a ira dos paulistas, que tinham sido justamente tirados do poder na Revolução de 1930. Em 1932, acusando Vargas de ser um tirano, os paulistas fazem uma rebelião armada para derrubar o governo Vargas. Tá? Eles defendiam democracia e enfatizavam muito a importância do Brasil voltar a ter uma Constituição e não ser governado apenas por decretos. Nessa luta, né, os paulistas conclamaram, né, os seus apoiadores. Na verdade, os paulistas esperavam que outros estados também apoiassem, mas na hora H, Mato Grosso apoiou um pouco, uma parte do Rio Grande do Sul, mas os paulistas foram os principais
a comporem essa rebelião contra o governo Vargas, acusado de autoritarismo ou de ditadura, como aparece aí no cartaz, tá bom? 4 estudantes paulistas morreram numa manifestação contra o governo Vargas, por isso suas iniciais deram símbolo ao movimento, né? Era o movimento MMDC, em homenagem a Marcondes, Miragaia, Drauzio e Camargo, 4 estudantes que morreram numa manifestação contra o autoritarismo do governo Vargas. Os paulistas entraram em rebelião, se declararam, né, dispostos a pegarem armas para derrubar o Vargas, e, no entanto, os outros estados se mantiveram fiéis e aconteceram intensos conflitos durante 3 meses, entre julho e outubro de 1932, conflitos principalmente no Vale do Ribeira, no sul de Minas e no Vale do Paraíba, e aí as tropas fiéis ao Getúlio acabaram se tornando vencedoras. Estima-se que entre 1.000 e 3.000 mortos aconteceram, né, nesse processo. Os paulistas foram derrotados. No entanto, importante dizer que o Getúlio Vargas cede no seguinte sentido: ele vence as batalhas, mas ele, na sequência, permite eleições, e nessas eleições são eleitos deputados e senadores que vão compor uma constituinte, uma assembleia para escrever uma constituição. Por isso, os paulistas se dizem vencedores morais dessa luta, porque mesmo tendo sido derrotados no campo de batalha, forçam Vargas a convocar eleições para que o Brasil volte a ter uma constituição. Tá? Os deputados e senadores se reúnem e, depois de meses de conversa, o Brasil passa a ter sua terceira Constituição, a Constituição de 1934, uma Constituição que continuava, né, com divisão dos 3 poderes, República Federativa, no entanto, com algumas novidades. Ficou estabelecido um grande avanço, pela primeira vez, o voto secreto, o voto tornou-se obrigatório e, pela primeira vez também, né, numa Constituição, existe a possibilidade do voto feminino. Tá? Grandes inovações, também a justiça eleitoral estava prevista nessa Constituição, mas só seria criada um pouco depois, mas também é um grande avanço. Vale destacar a importância do voto secreto, né? No período anterior, a chamada República das Oligarquias, o controle das oligarquias acontecia principalmente por conta da inexistência do voto secreto, do controle sobre o cidadão do campo, e agora isso não é mais possível, já que o voto passa a ser secreto. Vargas, de maneira muito esperta, habilidosa, ele consegue convencer deputados e senadores que estavam lá para escrever uma Constituição, mas ele consegue convencer esses senadores a eleger o próprio Vargas presidente da República, e aí ele é eleito por um mandato de 4 anos. Tá? Tem início, então, um governo democrático, um governo constitucional, que deveria ir até 1938. Numa democracia, você tem vários partidos e surgem diferentes partidos naquele momento. Os 2 principais estão aqui, né? Aqui está só a ANL, o partido à esquerda, era a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora era uma frente ampla de esquerda, liderada pelos comunistas, que também agregava anarquistas e socialistas, defendiam o não pagamento da dívida externa, a reforma agrária, mais leis trabalhistas, enfim, um governo que fosse a favor dos trabalhadores. A Aliança Nacional Libertadora foi fechada pelo Getúlio Vargas, né? Houve um discurso contra o governo, defendendo o fim do governo, e o Vargas fechou a Aliança Nacional Libertadora, que acabou entrando na ilegalidade. O principal partido de direita, na época, uma grande agremiação também, era a Ação Integralista Brasileira, inspirada nitidamente no fascismo italiano. O líder da Ação Integralista Brasileira era um jornalista, um escritor chamado Plínio Salgado. Eles tinham como lema Deus, Pátria e Família. Né? E aí os integralistas eram profundamente anticomunistas, eram a favor do nacionalismo, eram bastante patriotas e a favor de direitos como a propriedade privada e, enfim, né, se alinhavam bastante ao fascismo italiano. Tá? O Brasil se polariza e um partido forte à esquerda sob influência comunista, um partido forte à direita sob influência do fascismo. Isso era sinal da própria polarização que havia em várias partes do mundo, especialmente na Europa, e que acabaria, né, aparecendo também na Segunda Guerra Mundial. Tá? A ANL, né, então na ilegalidade, era liderada pelos comunistas, e os comunistas tentam tomar o poder em outubro de 1935. Em 3 cidades, Natal, Recife e Rio de Janeiro, quartéis com tenentes tentam tomar o poder, né, nessas respectivas cidades, só que são
facilmente reprimidos, né? Aqui tem uma foto de um quartel em Natal após o intenso combate. E aí os comunistas acreditavam, né, que poderiam iniciar uma rebelião nos quartéis e em seguida a população apoiaria essa rebelião, mas não foi o que aconteceu. Né? A população não apoiou a Revolução Comunista e o Vargas passou a reprimir fortemente os membros da ANL. Aqui estão dois deles, né, o Luiz Carlos Prestes e sua esposa, Olga Benário, que foram enviados à prisão. Entre os perseguidos, né, comunistas perseguidos, está também o autor de Memórias do Cárcere e também de Vidas Secas, o Graciliano Ramos, o escritor modernista também, né, foi duramente perseguido após a intentona comunista. O que o Vargas fez depois disso foi dizer que o Brasil passava por um grande perigo e por isso eram necessárias medidas rígidas, autoritárias. Tá? 2 anos depois da tentativa de golpe dos comunistas, importante dizer, né, pouco comentado, mas a direita fascista também tentou tomar o poder em 1937, também não teve êxito, mas foram os comunistas, né, o fantasma do comunismo que foi principalmente utilizado pelo Vargas para cancelar as eleições que aconteceriam em 1938 e decretar o Estado Novo, né, o Estado autoritário, o período autoritário do seu governo. Tá? Em 1937, o Vargas anunciou aos microfones da nação que havia sido descoberto um plano para uma nova tentativa dos comunistas tomarem o poder. Esse plano era chamado Plano Cohen e, diante disso, Vargas dizia que o Brasil corria um grande perigo e, por isso, ele fecharia o Congresso, estabeleceria medidas rígidas, proibiria os partidos. Tá? O Plano Cohen, hoje se sabe, era uma mentira. Os militares, com apoio, possivelmente com conhecimento do Vargas, criaram o Plano Cohen e esse plano serviu como pretexto para estabelecer uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. Durante 8 anos, o Brasil não teve eleições, não teve partidos, os governadores eram indicados pelo Getúlio Vargas, e esse autoritarismo também aconteceu em relação aos trabalhadores, né? Os sindicatos que não se alinhassem ao varguismo eram fechados, sofriam intervenção, então né, também os trabalhadores sofreram fortemente com essa repressão, com esse forte autoritarismo. O símbolo desse autoritarismo é um órgão governamental chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, que além, é claro, da propaganda, também era responsável pela censura aos meios de comunicação, que foi bastante frequente nessa época. Tá? É nesse momento que há toda uma propaganda do Vargas como o pai dos pobres, responsável por grandes medidas sociais, por criar o salário mínimo, por criar a CLT, né? O conjunto de leis que regulamenta o trabalho, proteger o trabalhador. Então, é o Departamento de Imprensa e Propaganda que fazia toda essa propaganda. O dia 1º de maio foi escolhido como, que o dia era comemorado anteriormente já como o Dia do Trabalhador, mas passa a ser o dia em homenagem a Vargas, que passa a ser visto como o pai dos trabalhadores ou o pai dos pobres, como dizia a sua propaganda ali da época. Tá? Uma intensa propaganda, é criado uma programação, principalmente de comunicação no rádio, e foi criado um programa diário obrigatório chamado Hora do Brasil, que transmitia todas as realizações do governo. Posteriormente, esse programa foi batizado de Voz do Brasil. Possivelmente você já ouviu que ele existe até os dias de hoje. Tá? Um dos grandes desafios do Vargas durante o Estado Novo, né, foi a Segunda Guerra Mundial. O Brasil fica preocupado, como todas as nações, diante desse conflito mundial, né, o maior conflito da história da humanidade, com cerca de 50 milhões de pessoas mortas. O Brasil inicialmente se mantém neutro, mas depois, com o apoio, né, com a pressão dos Estados Unidos e também com o afundamento de alguns navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, o Brasil resolve finalmente ter um lado, e o Brasil apoia os Estados Unidos e os países aliados na luta contra os países do eixo. Né? O Brasil manda tropas para lutar na Europa, e essas tropas lutam no norte da Itália e ajudam a vencer os fascistas italianos. Tá? Isso acontece num contexto da política da boa vizinhança. Os Estados Unidos buscaram se aproximar do Brasil nesse contexto. Era importante para os americanos garantir o apoio brasileiro nessa luta contra os fascistas. O Brasil manda cerca de 20 mil soldados, infelizmente 460 soldados brasileiros não voltam, porque são mortos em batalha, mas o Brasil fica ao lado dos vencedores nessa luta, né, contra o nazifascismo. Importante é destacar a esperteza, né, a inteligência ali do Vargas e de seus assessores,
uma das condições para que o Brasil mandasse tropas e apoiasse os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial era o financiamento para a indústria nacional. Então, o Brasil recebe dinheiro a juros baixos para construir sua primeira siderúrgica. A siderúrgica é a indústria para produzir aço, né? Então, fundamental, porque a indústria de base é aquela que vai permitir outras indústrias, e a primeira usina siderúrgica brasileira começa a ser montada em Volta Redonda, é a usina de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e isso aconteceu por conta do capital emprestado pelos americanos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, voltando, né, aquilo que eu falei no começo da aula, a importância da indústria, né, para o Vargas, de estimular a indústria e de tornar o Brasil mais moderno com indústrias, uma ideia que ele tinha desde o início. Tá? É isso que acontece, né, ao longo dos anos Vargas. A participação da agricultura na economia nacional diminui e da indústria aumenta consideravelmente, e a gente passa a depender menos do café, né, das exportações de café, e essa é uma herança importante. O Vargas deixa o governo um país mais urbano, mais industrial e mais moderno. Tá? Por fim, como acaba, né, o governo Vargas? Muito se apontou sobre a contradição enorme existente. Toda a propaganda dos Estados Unidos era a seguinte: vamos lutar pela liberdade, contra o autoritarismo, pelo nazifascismo, mas o Brasil era um país onde não aconteciam eleições há 8 anos, desde o início do Estado Novo. Não havia sequer partidos. E essa contradição ficou evidente, houve grandes manifestações populares, manifestações dos estudantes, por meio da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e aí as críticas eram tamanhas que o DIP, né, já não conseguia mais fazer a censura, a elite de Minas Gerais também é famosa por ter lançado um manifesto contra o Getúlio Vargas, e o Vargas finalmente convoca eleições, tá? Não sem estimular um movimento a favor da sua participação, chamado de queremismo, que era um movimento que defendia a participação de Getúlio naquelas eleições presidenciais. No entanto, os militares, já percebendo o desgaste do Vargas e também irritados com o fato do Vargas querer participar novamente das eleições, depois de ter ficado 15 anos no poder, os militares cercam o palácio no Rio de Janeiro e forçam Vargas a renunciar. Há um acordo, Vargas não aceita ser preso, humilhado, o Vargas Getúlio Vargas mantém seus direitos políticos, vai ser eleito senador da República, vai continuar como político, mas o Brasil passa a ser uma democracia após a renúncia forçada do Getúlio Vargas. Tá? Essa foi a aula sobre Era Vargas, um período muito interessante com profundas transformações. Como eu disse, o Brasil se industrializou fortemente nessa época. Foi um período muito autoritário, mas também um período de grandes inovações e de grandes transformações. 3 aspectos valem ser destacados. Primeiro, o forte autoritarismo, em seguida, a industrialização e, por fim, os direitos trabalhistas, que fizeram do Vargas um político muito amado pelos trabalhadores, mas também muito questionado pelos sindicatos, já que os sindicatos que não se enquadravam eram fortemente perseguidos. Tá? É esse personagem ambivalente e muito importante da história, que é o Getúlio Vargas, que nós retratamos na aula de hoje. Ótimo estudo para vocês e não esqueçam de ler o material que nós preparamos com muito carinho, tá bom? Boa prova para todo mundo.